meu nome é Silvia Renata de Oliveira Penchel, sou tabeliã e oficial registradora do Cartório Ofício Único de Quatis, Estado do Rio de Janeiro. Sou especialista em Direito Civil e também em Direito Notarial e Registral. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante, que é a aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Esse assunto ele interessa tanto a notários e registradores, principalmente aqueles que atuam em área com muitos imóveis rurais, como também as pessoas interessadas em concurso de cartório, aquelas pessoas que prestam concurso para ingressar na atividade notarial e registral, já que essa é uma matéria que sempre está nos editais do concurso, é uma matéria que sempre cai nas provas. Bom, essa matéria, ela trata das limitações que um estrangeiro tem que obedecer caso queira adquirir um imóvel rural no Brasil. Bom, um estrangeiro que queira adquirir um imóvel rural no Brasil, ele não vai poder fazer isso de forma livre, como se fosse um brasileiro, por exemplo. Ele vai ter que obedecer às restrições impostas pela Lei 5.709 de 71, que é a lei que trata desse assunto aqui no Brasil. Bom, antes da gente entrar na matéria, eu acho importante a gente saber o motivo, o porquê da existência dessas limitações para que um estrangeiro adquira imóvel rural no Brasil. Por que um estrangeiro não pode adquirir livremente um imóvel rural no Brasil? Por que o legislador fez essa Lei 5.709 de 71? Bom, um dos motivos é para privilegiar a exploração do solo, dos recursos naturais brasileiros por brasileiros. Mas o principal motivo da existência dessa lei é garantir a defesa do território e da soberania nacional. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um grupo de ingleses venha para o Brasil e compre uma fazenda de grande extensão. Depois um outro grupo de ingleses compra uma outra fazenda vizinha. E sucessivamente outros ingleses vêm comprando imóveis vizinhos àquele. De repente a gente tem uma Nova Inglaterra dentro do Brasil. Então é fácil a gente visualizar que isso afeta diretamente a soberania nacional. E esse é o motivo da existência dessa lei, garantir a defesa do território e da soberania nacional. E é até por isso que nas áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional, como por exemplo área de fronteira, as restrições para que um estrangeiro adquira imóvel rural são ainda maiores do que as outras. A gente está falando de imóvel rural, né? E imóvel urbano? Existe alguma limitação para que estrangeiro adquira imóvel urbano no Brasil? Bom, em regra não, tá? Em regra, estrangeiro pode adquirir livremente imóvel urbano no Brasil, até porque é fácil a gente perceber que dificilmente a aquisição de imóveis urbanos por estrangeiros afetaria a soberania nacional como afeta a aquisição de imóveis rurais. Então, em regra, pode ser adquirido livremente. Existem até algumas exceções, como por exemplo, imóvel urbano que esteja em faixa de fronteira vai precisar de uma autorização do presidente da República. Mas isso é uma exceção. Em regra, imóvel urbano o estrangeiro pode adquirir livremente no Brasil. Bom, agora eu vou falar para vocês qual é a legislação em sentido amplo aplicável a essa matéria. Bom, primeiro a gente tem a Lei 5.709 de 71, que eu já falei para vocês, que é a lei principal que regula essa matéria. A gente tem o decreto regulamentador dessa lei, que é o decreto 74965 de 74. Depois a gente tem a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, no artigo 190, trouxe a disposição de que a lei deverá limitar tanto a aquisição como o arrendamento do imóvel rural por estrangeiro, ou seja, a Constituição Federal ainda ampliou, porque a Lei 5.709 de 71 falava só em aquisição de imóvel. A Constituição Federal veio e disse que a lei também deve limitar o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. A gente tem a lei também 8629 de 93. Essa lei não é uma lei específica sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro,
Mas essa lei, seguindo os ditames constitucionais, colocou que as restrições da Lei 5.709 de 71 também devem ser aplicadas ao arrendamento do imóvel rural por estrangeiro. A gente tem ainda a Instrução Normativa do INCRA 70 de 2011, o Provimento 43 de 2015 do CNJ, a Instrução Normativa 88 de 2017 do INCRA e o Código de Normas Estaduais. Isso, a depender do estado em que a gente esteja, a gente tem que observar o Código de Normas do estado. Bom, para entender bem essa matéria, a gente tem que começar entendendo o que vem a ser um imóvel rural. Bom, à primeira vista pode parecer fácil, né, saber o que é um imóvel rural. Mas isso a gente vai ver que não é uma tarefa tão simples assim, que existe divergência sobre o conceito de imóvel rural. A divergência, na verdade, é no sentido de qual é o critério adotado para definir um imóvel como rural ou urbano. Se é o critério da localização desse imóvel, se ele está em zona urbana ou zona rural, ou se é o critério da destinação desse imóvel. E a gente vai ver que isso varia de acordo com o ramo do direito. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, quando ela fala da usucapião especial rural, quando ela vai falar qual é o imóvel que vai ser usucapido na usucapião especial rural, ela fala em área de terra em zona rural. A Constituição Federal não fala nada sobre a destinação desse imóvel. Ela fala que o imóvel que vai ser usucapido, preenchido as condições da usucapião especial rural, zona rural, independente da destinação desse imóvel. Então, a Constituição Federal adotou o critério da localização. Já para o direito agrário, o que define se um imóvel é urbano ou rural é o critério da destinação. O Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, diz o seguinte, que imóvel rural é aquele destinado à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Ou seja, para o Estatuto da Terra, para o direito agrário, não importa se o imóvel está em uma área urbana ou numa área rural, sendo utilizado para exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, vai ser um imóvel rural. Já para o direito tributário, o critério adotado para dizer se um imóvel é urbano ou rural é o critério da localização. E veja bem, para o direito tributário, essa matéria é muito importante. Por quê? Porque nós temos dois impostos que incidem sobre a propriedade territorial rural. Aliás, sobre a propriedade territorial. A gente tem o imposto que incide sobre a propriedade territorial rural, que é o ITR, que é de competência da União, e a gente tem o imposto que incide sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, de competência do município. E o que o Código Tributário Nacional diz? Bom, no artigo 32 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, que o fato gerador do IPTU é a posse, propriedade e domínio útil sobre o imóvel localizado na zona urbana do município. E no artigo 29, o CTN vai dizer que o fato gerador do ITR é a posse, propriedade e domínio útil sobre o imóvel localizado fora da zona urbana do município. Ou seja, para o Código Tributário Nacional, estando o imóvel dentro da zona urbana, o imóvel é urbano. Estando o imóvel por exclusão fora da zona urbana, esse imóvel é rural, independente da destinação desse imóvel. Esse é o critério adotado pelo CTN. Bom, e aí a gente pode se perguntar, mas como é que a gente sabe o que é zona urbana e o que é zona rural? Bom, isso é da competência do município. Cabe ao município, através de lei, dizer qual é a zona urbana daquele município e de expansão urbana e, por exclusão, qual é a zona rural daquele município. Então, aí a gente pode pensar o seguinte, né? Que seria interesse do município colocar tudo como zona urbana.
já que aí vai incidir em IPTU sobre tudo e ele vai arrecadar mais. Só que aí o próprio CTN cria limitações para que o município, através de lei, estabeleça aquela área como zona urbana. O CTN faz o seguinte: no artigo 32, parágrafo 1º, ele traz uma lista de melhoramentos, como por exemplo, abastecimento de água, escoamento de águas pluviais, iluminação pública. E ele diz o seguinte, que para o município considerar uma área como urbana, essa área ela deve possuir pelo menos 2 daqueles melhoramentos que foram elencados no parágrafo 1º do artigo 32, já construídos e mantidos pelo poder público. Ou seja, o município não pode sair declarando tudo como zona urbana. Ele tem que respeitar esse critério estabelecido pelo CTN. Bom, em 1996, foi publicada a lei do ITR, sobre o Imposto Territorial Rural, que é a Lei 9393 de 96, que, seguindo o CTN, considerou também o critério da localização. Essa lei ela diz que o ITR ele incide sobre os imóveis que estejam fora da zona urbana do município, ou seja, segue o critério adotado pelo CTN. Aqui a gente tem que prestar atenção num detalhe. É que sempre que a gente fala em direito tributário, qual o critério adotado pelo direito tributário, a gente sempre lê que é o critério da localização. Só que tem um detalhe nessa história que quase sempre passa despercebido, que é o seguinte: logo após a publicação do Código Tributário Nacional, foi publicado um decreto, que é o Decreto 57 de 66, que trata da cobrança e do lançamento de IPTU, e esse decreto, no seu artigo 15, ele excepcionou essa regra da localização. Ele diz o seguinte, nesse artigo 15, que a incidência do IPTU não se aplicaria ao imóvel utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sobre o qual incidiria o ITR. Ou seja, logo após a publicação do CTN, veio um decreto regulamentando a cobrança e o lançamento do IPTU e excepcionou essa regra da localização. Esse decreto está dizendo o seguinte, que se o imóvel estiver em área urbana, mas a sua destinação for extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, o imposto que vai incidir nesse caso é o ITR e não o IPTU. E assim, esse decreto acaba sendo esquecido, mas o STJ entende que esse decreto é aplicável até hoje. Inclusive, essa é a posição do STJ. O STJ entende que o critério para definir se um imóvel é urbano ou rural é o critério da destinação, justamente com base nesse artigo 15 desse decreto. Existe um recurso especial que é o RESP 1112646 de São Paulo, e nesse RESP o STJ entende exatamente isso, que o critério para definir se um imóvel é rural ou urbano é o critério da destinação, justamente com base nesse artigo 15 do Decreto 57 de 66. O STJ, nesse RESP, ele diz que um imóvel localizado na área urbana, mas que esteja destinado à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, nesse imóvel vai incidir o ITR e não o IPTU. Bom, e o tabelião e o registrador, como que eles vão saber se um imóvel é rural ou é urbano? Bom, para o tabelião e para o registrador, essa é uma tarefa um pouco mais fácil. Basta olhar o que está na matrícula. Se o imóvel tiver cadastro no INCRA, CCIR, vai ser um imóvel rural. Se tiver cadastro na prefeitura, IPTU, vai ser um imóvel urbano. E se a situação não estiver tão clara assim na matrícula, por exemplo, pode ocorrer do imóvel ter cadastro no INCRA, ter CCIR, mas ter passado a pertencer a uma zona de expansão urbana e o registrador não sabe qual a destinação daquele imóvel, bom, está na dúvida sobre se aquele imóvel é rural ou urbano. Ele pode pedir uma certidão tanto para o INCRA como para a prefeitura para saber qual é a natureza daquele imóvel. Essa discussão ela tem muita importância para as pessoas que estão fazendo concurso público, porque essa pode ser
uma questão de prova, qual é o critério utilizado para definir o imóvel rural. Bom, isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês. Na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto de aquisição de imóvel rural por estrangeiro.